Saudações, amigas e amigos, mais um Gente que Faz, hoje, dia 4 de novembro de 2020, em Goiânia, 18 horas. E esse Gente que Faz começa bem especial a partir de hoje, porque desde semana passada o Instagram está permitindo 4 horas de live, até 4 horas de live. E eu fiz o teste no meu Insta no sábado. Olá, Luciano! E tá tudo ok pra gente ultrapassar hoje um pouquinho pra fazer duas conversas, né? Não é bem uma entrevista, é um bate-papo, uma conversa de amigo para amigo, de companheiro de luta, para os meus amigos e amigas terem aí mais opções, mais candidaturas que sejam progressistas, de ação e que sejam coletivas. Que é esse um dos critérios aí pra gente que faz, e são pessoas que eu ladeio no movimento social. Hoje eu vou entrevistar Mauro Rubem e o Daniel Mendes. E um oi para todo mundo que tá entrando. Luciano, Cláudio, ó, o Mauro acabou de entrar. Puxando o Mauro. Venha, Mauro. Chegando. Mauro! E aí, tudo bom? Tudo bom? Bem-vindo. Boa noite já, né? Boa noite. Boa noite. Aqui, ó, que ainda tá claro. Olha aqui. Ó. Estamos aqui na entrada aqui de Goiânia, na região noroeste. Acabei de Opa! passar ali. Poxa, é que foge a memória aqui agora, do Jardim Primavera. Estava lá no Curitiba, passamos lá no Novo Planalto, agora Jardim Primavera, e aí estava seguindo. Falei, não vai dar tempo, vou parar o carro, bater um papo com a minha amiga Michele. Tamo aí, tamo na área. Obrigada, Mauro. Ah, não, fantástico. E assim, você sabe que o Gente que Faz foi uma iniciativa, uma conversa mais intimista com amigos e amigas de luta, companheiras que a gente está há décadas aí. E aqui eu tenho chamado para testemunhar aqui para os meus amigos e amigas que são essas pessoas que eu chamo de gente que faz, que são de ação coletiva e progressistas. Mauro, e você é isso. E aí eu vou te passar a palavra, porque eu só começo dizendo de onde a gente se conhece, né? Como que a gente está trabalhando juntos, e eu tenho muito orgulho em falar isso do Mauro Rubem. E aí vou passar a palavra para você, Mauro, para você dizer daquele clássico goianês, de onde vem, para onde vai, como que está a campanha. A gente sempre tem um ótimo dedo de prosa e sempre muita luta, né, Mauro? E aí eu vou voltar lá em 2002. Então, Tem tempo. em 2002, eu estava no terceiro ano do Direito, lá na Federal, no Centro Acadêmico 11 de Maio, com o MSCP, que foi meu primeiro grupo político, o Movimento Estudantil pela Conscientização Cultural e Política, com o companheiro Alain, Kelsen, Ilvani, Márcia, Tatiane, Daniel, Marcel, a galera toda que a gente tinha um grupo político, a gente estava entrando no PT, a gente estava num namoro, a gente já estava fazendo campanha para o PT, né? Sempre já desde 2000. E aí, em 2002, primeira campanha para deputado estadual, Mauro, foi com você. Foi Mauro Rubem, foi primeiro voto para deputado estadual, Mauro Rubem e o Zé do Carmo para federal. Zé do Carmo. E por acaso, por aspas, coincidência, meu último voto para deputado estadual foi Mauro Rubem também, que foi em 2018, Mauro Rubem para estadual e a Isaura. Eu votei para a Isaura. Fiz uma miscelânea de partidos. Em 2014 tinha sido o Edivar para federal e estadual era o Ferraz. Ferraz foi em 2014 e você foi em 2018. Isso. Então, assim, a gente se conhece do Partido dos Trabalhadores, do movimento social, mas eu preciso, Mauro, fazer dar o seguinte testemunho, que é como eu tenho dito. Jornadas de 2013. A gente que está sempre em movimentos e frentes amplas, a gente começou a se conectar mais ainda. Em 2014 tinha ali, 2013 e 2014 também tinha, além dos movimentos pela democracia, o FOGEF, que era o Fórum Goiano de Entidade do Setor Público Federal, né? Em 2015 a gente lança a Frente Brasil Popular, que ela foi abrigada principalmente ali na CUT, na sua gestão. E eu sempre digo, Mauro, que se a gente enfrentou o golpe aqui em Goiás, em 2014, 15, né, desde as jornadas de junho, foi muito pela nossa coordenação conjunta
Eu, você, a Ângela, Walter, Willem, todo mundo que estava ali, Railton, todas as centrais sindicais, todos os movimentos sindicais, abrigados na CUT sob a sua gestão. Isso foi muito importante para a gente. Nós fizemos atos maravilhosos pela democracia, atingimos aí 20, 30 mil pessoas em vários atos. Isso foi, assim, muito importante para a democracia no Brasil. Eu preciso dar esse testemunho. E aí a Frente Brasil Popular veio se consolidando, a gente acabou se rearticulando com outras frentes, como o próprio FOGEF, que é essa reunião dos sindicatos do Serviço Público Federal. E aí, em 2016 e 2017, mais precisamente 2017, com as reformas, né, previdenciária e trabalhista, que se concretizaram em 2019, perdão, em 2017, isso, foi Temer, a gente muda o nome para Fórum Goiano contra as reformas previdenciária e trabalhista. E aí, esse ano, a gente reformula novamente, né, para Fórum Goiano em Defesa de Direitos, Democracia e Soberania, que é a nossa frente ampla, com quase 100 entidades, que faz as grandes lutas pelo Estado, e que eu tenho muito orgulho, Mauro, de compartilhar com você, ter compartilhado um partido, ter compartilhado todas essas lutas, o movimento sindical. Você é do Sindsaúde, eu que sou do Sindif, são sindicatos que eu chamo de irmãos, porque que turma boa do Sindsaúde, Ivanilde, Flaviano, Manzi, a Irani. Hoje a gente teve reunião do Conselho Municipal da Mulher e a Irani estava lá representando o Sindsaúde. Que alegria, Mauro. E com você eu lembro daquela frase do Ernest Hemingway, de que quem está do seu lado nas trincheiras? Aí a pessoa pergunta, isso importa? Mais do que a própria guerra. Então, Mauro, gratidão por toda a partilha que a gente tem construído aí dessa década, mais de década com você. Então, eu não poderia deixar de fazer o Gente que Faz com você, um bate-papo de companheiro de luta para companheiro de luta, que sai da CUT, vai lá pro bar. Como é que chama aquele bar da esquina da 70 ali no centro, que a gente sempre vai depois das reuniões? Aquele bar eu não sei o nome dele, mas é o nosso bar, né? É do Barriga, que tem o Barriga, que tem todo mundo assim muito, e a gente sempre vai estreitando os nossos laços da militância. Que orgulho, tá? Que orgulho mesmo estar com você aqui. E é por toda essa história nossa conjunta, de rua, de audiência pública, de construções. Você também que tem defesa de direitos humanos, que é uma bandeira tão cara pra gente. A palavra é sua, Mauro. Obrigada por estar aqui comigo hoje, batendo esse papo, viu? Muito feliz. Legal. Com essa fala, se eu falar assim, olha, gente, eu sou mais ou menos isso, tá? Essa menina falou melhor do que se eu fosse falar. Mas, Michele, obrigado, viu? É muito importante a gente conversar, né? Você teve sempre apegado uma importância, sempre fez a conjunção aí da luta cotidiana e a preocupação com a comunicação. E é muito importante dominar esse espaço, né? A gente, na verdade, a gente precisa invadir esse espaço, precisa ocupar esse espaço, né? E cortar cercas. É um espaço que tem muitas cercas que nós temos que cortá-las para poder conectar o povo, né? E as informações seguindo. Então, parabéns, né? Eu fico muito feliz de estar batendo esse papo. Daqui a pouco, né, vem um grande companheiro também, o Daniel, né? Nós estamos aí juntos numa cruzada, e parecendo aquelas coisas bíblicas, né? Uma cruzada contra o mal, porque literalmente, oh meu Deus, né? Mas... Jornada, Mauro, eu posso pegar um gancho? Eu posso pegar um gancho de uma fala na CUT? Rapidamente, é porque a ver a memória. Eu lembro direitinho, segundo semestre, talvez setembro de 2015, a gente estava lá naquela reunião, naquela sala maior, quando a gente fazia plenário, a gente ia pro auditório da CUT, né? Aí, os mais novos, como eu, ansiosos, né? Nunca tinha passado por um golpe. A gente tudo na ansiedade, então vamos resolver isso agora. Aí você, mais tranquilo. Aí o Nivaldo, lá perto da porta da CUT, fala assim... Eu trouxe o Nivaldo aqui, inclusive, a gente bateu esse papo. Calma, gente. A geração aqui que já passou por um golpe. Isso aí é uma jornada. Essa é a palavra. É uma jornada. E vocês na paciência, a gente sempre na troca intergeracional, né, no movimento social, vocês trazendo essa sapiência, essa tranquilidade, ou ao mesmo tempo desespero pra gente, né? Porque a gente falou, não, a gente resolve isso esse ano. Que nada, já são 5 anos só dessa fala, fora as jornadas de 2013, né? E sabe-se lá o que acontece ali, se o Trump ainda reverte para dar mais gás para esse negócio aqui, fica terrível. Uau, tá eletrizante. Mas é muito importante
você pegar esse debate, né? Tá aí, ó, tem uma colega dentista, Nádia Duarte Mendes, lá de Anápolis, né? Olha, Foi assim, pessoas que estão aí também conectando, né? A Nádia, ela foi uma das poucas professoras que estiveram conosco, na verdade, na nossa formatura, porque quando formamos tivemos uma crise com a faculdade autoritária, né? Mas as pessoas estão se juntando. Eu acho, pegando aqui o exemplo da Nádia, mandando um abraço para ela, né? O Carlos Júnior, que está aí acompanhando também, assim, dizer que essa trajetória, esse período, eu vejo que nós precisamos fazer o que foi feito até agora, e é claro, melhorar, porque nós estamos resistindo, nós estamos enfrentando, nós estamos tendo algumas vitórias pontuais, pequenas, e a gente precisa fazer esse trabalho, né? Que, no meu entendimento, ele vai de duas linhas importantes. Uma, que é naturalmente conversar com o povo, né? Conversar, ter paciência, esclarecer, explicar para um servidor público, como eu tenho encontrado alguns, que, amigo, a reforma administrativa não é boa para você. E ele, por diversas razões, até a pessoa fala, mas nós precisamos melhorar o serviço público, tem gente que não leva a sério, mas não, isso de fato precisamos. Mas o que eles estão fazendo com você e a pessoa ainda não compreende. Outros aposentados que não entenderam até hoje a reforma da Previdência, né? Ou mesmo aquela pessoa simples que ganha salário mínimo, que não entendeu e tem uma dificuldade até de entender o que é, por exemplo, a PEC do teto, né? A PEC da morte. Então, nós temos que ter paciência. Portanto, uma linha de trabalho que eu vejo assim como extremamente importante é conversar com o povo, procurar compreender, aprender com eles também, né? Porque tem muito que mostrar. Eu lembro que na campanha de 2000 e agora 2018, um senhor, falou: não, amigo, eu estou com o Bolsonaro porque democracia, esse negócio não existe. Para cá, nós não. Para cá, o jogo é bruto. Aqui o jogo é bruto, portanto, só tem para vocês lá para o centro. Aqui na periferia não tem, não. Aqui não tem. E o que a gente pode ter alguma coisa é isso aí que esse cara está falando. Eu não sei se ele presta também, não. Né? Então, a gente precisa ter uma linha de atuação. E aí eu né, assumo essa campanha como candidato a vereador, né, vindo agora aqui do Jardim Primavera, vendo um lugar, você vê, 2001, né? Pedro Wilson, prefeito, nós estávamos exercendo o mandato de vereador, um grupo de moradores ocupa uma área aqui no Jardim Primavera, né? Ocupa uma área que uma igreja dizia que era dela, era uma área grande, que lá deve ter o quê? Umas 400 casas, para você ter uma ideia hoje. E aí vão lá no gabinete do vereador, recém-eleito. O que faz? Não vão para a luta. E hoje está lá, né, um monte de casas. Naquele momento fizemos o que a gente sempre precisa fazer. Vamos juntar o povo. Chamamos os companheiros do MST, né, ajudou a organizar a população lá, o povo que se organizou, resistiu, passou a produzir comida. A companheira Cristininha, à época, estava na nossa assessoria. Fizemos uma luta. E aí, a vitória está lá, o povo está lá, tá, casa digna, o povo está morando, né? Então, as lutas, estando junto com o povo. Acho que um primeiro viés importantíssimo é esse. É esse. O outro é nós, naturalmente, né, mostrarmos aqui que a gente dá conta de conversar com o povo nessa nova comunicação. Desvendar. Nós precisamos pegar a gente nossa, que do mesmo jeito que é interessado em fazer ciências sociais, fazer direito, fazer qualquer curso na área mais da luta social, mas também fazer na área da tecnologia da informação, da inteligência artificial, entender o que é isso que eles estão usando para nos enrolar, para nos enganar, para nos proibir, né? Então, acho que essa área da comunicação aqui, ela tem uma importância muito grande, é um processo, né? E, é claro, fortalecer os nossos coletivos, quaisquer que sejam. Eu tenho um coletivo de criadores de minhoca. Fortaleça esse criadores de minhoca, né? E aí, assim, na verdade, que eu sou um criador de minhoca, então estou falando por isso, né? Eu gosto da agroecologia, né?
Então, nós precisamos fortalecer os diversos coletivos, né? Preparar os nossos instrumentos que nós temos, não desprezar e não valorizar os partidos que temos. Nós temos o PCdoB, temos o PSOL, temos o PDT, temos o PSB, tem o PT. São partidos importantes que a classe trabalhadora, o povo construiu, né? E, então, são instrumentos. Você precisa molar essas armas, precisa melhorar a precisão da mira dela, precisa, às vezes, trocar o atirador, mas você não pode jogar a arma fora, né? Porque a burguesia quer isso, né? Estão aí agora tentando aprovar a dita independência, né? Eles estão agora em independência do Banco Central, então eles querem nos destruir, né? Querem nos destruir. Portanto, eu penso que são tarefas para esse momento, né? E aí a gente sempre tem que falar o seguinte: o que eu posso fazer agora, né? Eu sempre me faço essa pergunta: quem pode fazer agora? Né? Ah, não, então eu tinha duas opções em 2015. Ficar como diretor da Assembleia Legislativa, pegar lá um cargo de R$30 mil, trabalhar muito de terça a quinta, porque não pode, né? Terça a quinta, à tarde, né? Claro, é o dia todo. Ou ir para a CUT. Né? Então, são as opções de vida que a gente precisa fazer. Nesse momento agora, nós temos que mostrarmos para a sociedade que existe vida, existe possibilidade de construir um mundo bem melhor. É possível que Goiânia seja melhor. Eu tenho muito orgulho de estar fazendo campanha junto com a Adriana Corsi. Acho que ela está preparada. Você fala, delegada Adriana Corsi e tal, direitos humanos. Pois é, mas a Adriana, ela fez um dos relatórios sobre direitos humanos, sobre violações, sobre pessoas desaparecidas, um dos mais importantes do Brasil. Né? E nós precisamos aqui unificarmos e colocar a Adriana no segundo turno e colocá-la na prefeitura, no Paço Municipal. Né? E é claro que a gente quer também melhorar aquela Câmara Municipal para poder ela defender o povo. Estou falando muito, né? Deixa para você agora. Mas o espaço é seu, Mauro. O espaço é seu. Eu fui só anotando alguns pontos aqui. Eu vou de trás para frente, assim, concordando com você do quão a companheira Adriana está super preparada para estar na Câmara, porque ela pensa a cidade, né? Ela pensa, a prefeitura, porque ela pensa a cidade como um todo e pensa nas pessoas, porque a cidade é feita para as pessoas. A Adriana tem uma sensibilidade que ela teve enquanto delegada, enquanto o mais alto posto da Polícia Civil, delegada-geral da Polícia Civil, como deputada estadual. Tô olhando aqui a rua aqui no Noroeste, enquanto o Mauro vai mostrando aqui a região Noroeste, onde ele está ali ao vivo. E também muito do Gol, viu? Do lado do Gol, perto ali da perimetral ali com a AGO, né? Excelente. E concordando com você sobre a Adriana na prefeitura, super preparada, mulher, a gente precisa de uma prefeita mulher em Goiânia por representatividade, por esse olhar que a Adriana, inclusive, tem como humanidade. Eu concordo plenamente com você. É a nossa porta de acesso dentro da Assembleia Legislativa, com projetos de leis fundamentais, como a própria pauta das mulheres e violência contra as mulheres, e tantas outras, segurança pública, direitos humanos. A Adriana está sempre atenta e de uma forma humana e sempre dialogando. Isso é muito importante. E você fala, Mauro, sobre duas frentes que a gente precisa atuar no campo progressista, em unidade da ação com os partidos de centro-esquerda que você cita. Todo mundo aqui da centro-esquerda, a gente precisa ter uma unidade na ação. Isso não é simples, isso é complexo. Precisa do que a gente chama de uma paciência histórica, né? De muito diálogo e de mais política. Porque eu sempre também digo, quando eu estou debatendo na base, que a gente precisa de mais política, não é menos política. Porque existe um jogo aí que foi feito desde 2018 de uma antipolítica colocada como uma nova política, salvador da pátria, que é uma política feita de forma personalista, individualista, que não é a nossa forma de fazer política. A nossa forma de fazer política é de uma forma coletiva, muito mais dinâmica, priorizando o trabalho de base. A gente precisa voltar mais ainda, Mauro. A gente precisa voltar mais ainda nesse trabalho de base, de dialogar e entender o que esse senhor disse para você. Eu lembro que em 2018 a gente fez aquelas banquinhas pela democracia e fomos para as feiras. E a gente tem que chegar para ouvir, para trocar. Nós somos paulo-freireanos, né? E a população, infelizmente, vinha com esse debate, falando, olha, não, moça, não precisa me dar folheto, não, mas senhor, porque a gente tinha um baralho da democracia, né? Ele, não, eu quero votar no Bolsonaro por isso, 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 e falava de arma,
E aí a gente falava, mas você acha que você tem condição de comprar essa arma? Você falava como é que funciona o processo, etc, etc. Aí a pessoa ia se abrindo. Então, política é feita com pessoas e com muito diálogo. Ó, o Mauro mostrando ali a região Trabalhadoras noroeste de voltando, né? Goiânia. Oi? E as trabalhadoras voltando Exato, voltando para do trabalho na casa. região noroeste, a região de Goiânia que tanto precisa de políticas públicas, Mauro, como precisa. E você fala de pontos que vão chegar aqui, inclusive, no município, como a reforma administrativa, que é uma deforma, é transformar o que a gente tem hoje como capital humano qualificadíssimo, selecionado através de concursos públicos, que é o servidor público, né, com bons serviços públicos de qualidade, em uma república de Queiroz. Ou as pessoas acham que sem concurso público, aquele guarda que multou o desembargador por não usar máscara vai existir? Ou então o Ele, fiscal do ele IBAMA que pode, multou o ele pode, Bolsonaro? ele pode até multar, mas com certeza no dia seguinte já está demitido e a multa está rasgada. Exatamente. Igual o fiscal do IBAMA que multou o Bolsonaro quando ele era então deputado federal, numa pesca ilegal. O Bolsonaro subiu ao poder no mais alto posto, subiu mais um degrauzinho no poder, destituiu o cara da chefia. Como ele era concursado, não foi demitido. Olha que ponto chegamos. Olha que ponto chegamos. E você vai tocando em pontos aqui, você comentou da sua luta ainda há alguns anos naquele terreno onde hoje estão 400 famílias, e a disputa, mais uma vez, com a igreja. Eu lembrei, inclusive, Mauro, de outra luta que nós tivemos, você também teve nessa luta, pela TV UFG, que a gente também disputou com Ah, uma igreja, a gente também disputou com uma igreja. Eu fico muito receosa de como nós estamos indo para uma câmara, inclusive, uma sociedade, uma câmara fundamentalista, sabe? Diante de tantos ataques e de intolerância religiosa, a gente precisa de um Estado laico, que você defende isso, defendeu isso da Câmara, defendeu na Assembleia também, e defende do movimento social, assim como a comunicação. Eu preciso ressaltar aqui também o quanto você investiu ali na comunicação da CUT, e isso acaba sendo também instrumento do próprio movimento sindical e social. A Rádio Trabalhadora é nossa, né? É muito claro. utilizada por todos os movimentos, e você investiu na Rádio Trabalhador, também tem um estúdio de TV lá, então você entende a importância e você atua na prática pela importância da comunicação, Mauro. Você como sindicalista, como ativista, você é uma das pessoas que investem nesse ponto. Eu preciso testemunhar isso aqui também. E, Mauro, eu tô muito sem graça porque eu não vou poder falar o nome das pessoas que entraram, porque a live bateu um recorde aqui, mais de 100 pessoas. Eu tô positivamente muito surpresa e muito grata por todo mundo que está aqui nos assistindo e ouvindo mais um debate público. Então, eu que sou radialista, né? Acabei me tornando radialista lá na Mulheres da Comunicação, pela comunicação popular. Adoro mandar beijo, adoro ler o nome de todo mundo e mandar abraço, trocar ideia, mas eu acho que eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo que está aqui, mas então eu vou agradecer no atacado. Gente, muita gratidão, porque eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui agora, Mauro, é o que a gente precisa para a política brasileira. Construir pontes, construir diálogos, porque eu vejo que até dentro um pouquinho da própria esquerda a gente acaba construindo uns muros, sabe? Em alguns processos com o que é ruído de comunicação, não é nem divergência política, não. A gente está do mesmo lado, defendendo os mesmos objetivos, mas aí tem o ruído da comunicação. Então a gente precisa ter muita paciência histórica mesmo para a gente acessar, né, a política, a nova política, de uma forma direta e dialógica. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, Mauro. Você não poderia deixar de estar aqui, e volto a palavra para você continuar falando da campanha também. Como é que está a campanha em tempos de pandemia? Como que está isso? Bom, nós temos assim, a vida toda agora, ela entrou nesse processo, né, necessário do isolamento, né, necessário usar máscara, né? Eu até estava separando aqui, o pessoal, não, você usa uma máscara tão feia, bicuda, né? Máscara precisa fazer o seu papel. Qual é o papel da máscara? Filtrar o ar. Então, todo o ar que você respira tem que ser filtrado, né? Então, é preciso fazer Sim. isso. E aí, é claro que todas as medidas, isso é preciso a gente evitar grandes aglomerações. Então, a campanha ela tem esse isolamento também, né? É ao mesmo tempo que intensifica a desigualdade, porque hoje a internet é mais importante do que rua. Quer dizer, a pessoa que mora
numa cidade, fala, você quer uma rua ou quer a internet? Ela quer a internet. Ela quer uma internet porque... então, nós temos esse problema. E a campanha agora, ela está sendo construída nesse ambiente. Nós temos muita preocupação em relação às próprias a dificuldade que o povo passa, então a compra de voto, né? Abstenções vão ter muita gente acima de 60 anos, o grupo de risco com certeza não vão votar. Então nós temos alguns problemas. Por outro lado, a nossa campanha, ela tem tido aí um processo muito interessante. O PT conseguiu construir uma chapa bem diversificada, né? Nós estamos aí com vários companheiros e companheiras que estão atuando na campanha. A Adriana Corsi ajuda pra caramba, né? Nós temos aí um processo. E ao mesmo tempo, o povo está começando a entender, né? Hoje, por exemplo, depois de muito tempo, o Ministério Público de São Paulo, do Rio de Janeiro, denuncia, né, o esquema fraudulento, né? E quem ensinou pro filho do Bolsonaro fazer rachadinha, né, amigo? Uai, será que foi o menino que começou agora? O pai sempre honesto e sincero e correto não via o filho fazer isso? Então essas coisas estão aparecendo agora, né? E isso também melhora o ambiente de debate, ao mesmo tempo que as pessoas querem objetivamente uma cidade melhor. Goiânia tem aqui, ó, o Íris está igual aqueles faraós, está pegando o povo, matando de tanto construir monumentos, né? E a população, veja bem, Michele, eu trabalho na UPA Noroeste, lá no Jardim Curitiba. Lá não tinha raio-x, só assim esse mês colocou. Durante a pandemia inteira, raio-x é um equipamento de saúde dos mais antigos, né? Dos Básico, mais né? antigos, mais antigos. Não tendo equipe, não tendo medicação. E, no entanto, o prefeito constrói aí um esquema. Assim, você é contra um asfalto, asfaltar asfalto? Desde que todas as ruas sejam asfaltadas, desde que nenhuma criança precise de uma estrutura de escola, nenhuma pessoa falte para ela saúde, né? Então, nós estamos com uma cidade completamente desestruturada, né? E a campanha tá se mostrando, né? E nós estamos vendo aí que no Brasil, né, todo, você teve sempre o MDB teve um papel importante no país. Mas aqui em Goiás, a principal liderança do MDB sempre foi a Arena, o Íris sempre foi a Arena, né? E está aí junto com o Caiado, que é a alegria dele, né? A alegria dele com o Caiado. Então nós temos esse problema sério aqui, né, que nós precisamos superar. E a nossa campanha pega muito, né, direitos humanos, né? Não dá. Nós estamos vendo aí a Operação Sexto Mandamento, o IDC número 3, nós temos quantidade de pessoas, a violência contra o povo, porque, objetivamente, não tem alternativa, está acabando com o direito da população, acabando com o emprego, entregando as nossas riquezas, e vai sobrar a única política pública que... Desculpa aí, entrou uma pessoa aqui na ligação. Não, até o meu companheiro Djalma Araújo, um companheiro que está nos ajudando muito na campanha, e ele está ligando porque está fazendo algum contato. Mas, assim, o fato é que nós temos que combater, porque a única política deles é a violência, tirar direitos, né? Reduzir. E veja o que querem fazer com o SUS, né? O setor de saúde, tão importante, apesar de ser subfinanciado, apesar de a gente ter prefeito de toda a qualidade aí, né? No entanto, o SUS, desde quando nós aprovamos, né, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, eu estava nesse processo, né, de lá para cá, um período muito curto para construir um sistema de saúde num país tão desigual quanto o nosso, e mesmo assim a gente fez grandes avanços, né? Então eu acho que a campanha está indo bem. É claro que tudo que foi feito nesse período, dezenas de debates que nós fizemos ao vivo, reuniões, conversas, precisa ser repetido tudo agora, né, nesses 10 dias, né? Por isso eu quero aproveitar aqui, né, que tem uns amigos que estão falando aqui, igual o Thiago, Mauro Rubem 13.680, nós precisamos de voto, né? E é toda quantidade, nós precisamos de votos na chapa do PT, né? Essa é uma chapa muito legal, então voto com a Adriana, né? Se você precisar de material, faça contato conosco.
nós precisamos mudar é aqui na base. Um vereador tem uma importância muito grande. E, modéstia à parte, um vereador, como a experiência que tenho, os compromissos que construí, né, a relação de confiança construída, né, um coletivo que nós organizamos, né, essa relação, nós podemos aí fazer um trabalho não oferecendo aqui, não falando que o vereador resolve os problemas da sociedade como um todo, mas é um instrumento de luta importante, né? Por isso a gente eleger vários vereadores e vereadoras com essa pauta nossa. Qual a pauta que vocês defendem? Pauta da vida, do respeito, da diversidade, da liberdade, né? Gosto muito de pegar uma parte que o Pedro Wilson fala do pão, da poesia, do mel, né? Então nós estamos disso, né? Então é esse processo que a gente está, e acredito muito, né? Acredito muito que vamos conseguir conquistar várias vagas de vereador na chapa nossa do PT. Pensamos aí de 3, 4 vereadores, pelo menos, né? Com também a nossa prefeita eleita, e uma relação intensa, né? Potencializar essas lutas que nós estamos fazendo aí para a juventude ter vez e voz, a cultura não ser a cultura só da elite, né? Nós temos aí, de fato, uma coisa muito interessante, que é o Sistema Municipal de Esporte e Lazer Público, unificado com cultura, trazendo condições para a população usar os espaços públicos novamente. Esse é um compromisso que a Adriana já fez conosco, apresentamos um projeto desse, projetos que estão sendo construídos no Brasil, Michele, desde o governo Erundina, né? Então tem um projeto aqui nessa área fantástico. Nós precisamos de poder político para isso, né? E aí nos próximos dias nós podemos conquistar esse poder e, é claro, ter a capacidade de pôr em prática, né, todo esse projeto. E a defesa do servidor público, do serviço público é fundamental. Nós não podemos deixar que o mercado absorva, né, consuma todos nós nesse jogo insano que é o neoliberalismo, né, essa política ultra predatória. A gente tem que usar os termos melhores, né? Eu até acho, viu, Michele, que esse povo já descobriu outro mundo, já tem lá umas espaçonaves para eles ir embora, que eles estão fudendo a terra inteira, destruindo tudo, acabando com o meio ambiente, acabando com a vida, com as relações de sustentabilidade, não vai sobrar nada. E eles vão fazer o quê? Tem que pegar uma nave e ir para outro lugar, que eu não sei para onde que eles estão indo. Mas nós não vamos deixar isso acontecer, por isso eu quero aí reforçar a Adriana, número 13, votos na chapa do PT, né, e Mauro Rubem, 13.680. Mauro, eu testemunho tudo que você disse, concordo, e testemunho a sua luta por direitos humanos e esse enfrentamento que a gente faz no dia a dia, né? Como você disse, prioridades. Não é que a gente é contra X ou Y, mas são prioridades para trazer dignidade para a população em Goiânia, principalmente onde você está aí. Você está agora na região noroeste, que é a região, inclusive, onde você trabalha. Inclusive, vou te devolver a palavra para você contar um pouquinho mais da sua história. Porque nem todo mundo sabe que você é dentista, que você é da área da saúde, inclusive. Algumas pessoas me perguntaram. Não, ele é dentista da área da saúde, inclusive, que eu acho que se o brasileiro não percebeu, nesse ano, a importância da saúde, só teses como essa de que existe outro planeta para as pessoas que estão destruindo tudo aqui irem para fazer sentido. Porque a destruição do meio ambiente no mundo está acontecendo de tal forma que só essa tese, Mauro, de ET para explicar a inconsequência, a monstruosidade dessas pessoas que estão destruindo políticas públicas, meio ambiente, vidas. A gente está falando de vida, porque, Mauro, isso é muito importante. A gente precisa ressignificar e reivindicar conceitos. Vida. Nós defendemos a vida. Nós defendemos todas as vidas, inclusive da juventude negra, que está morrendo nas periferias Brasil afora, nas favelas do Rio de Janeiro e no Brasil afora todo. Nós defendemos a família, porque nós defendemos, Mauro, todas as famílias. Quem diz aí, no Santinho, inclusive, que defenda a família, não defende família, não. Está defendendo uma exclusão, né, daquele modelo excludente que ele tem de família, que só serve a um grupo minoritário, talvez, na sociedade, que é um quadradinho, assim, uma redoma, né, de
de um homem branco de elite, que não é a nossa imagem e semelhança. Então, nós defendemos as vidas e nós defendemos as famílias, Mauro, concordo plenamente. E nós defendemos principalmente o SUS. Em 2020, a gente tem que reafirmar toda essa luta que você trouxe de conferência em 86, da própria Constituição em 88, a importância do Sistema Único de Saúde, que é o melhor do mundo. Não tem como contestar essa afirmação. Existem tabelas rolando aí, enquanto memes pela internet afora, mostrando como seria um tratamento X nos Estados Unidos, milhares de dólares, e quanto ele custa no Brasil. R$0. Gratuito. Então, invertendo um pouquinho a lógica, inclusive, assim, volta lá e conta pra gente como que começou a sua história, Mauro, como dentista, como da saúde. Conta um pouquinho mais pra gente. Bom, é bem assim. O que acontece? Eu me formo em 83, lá na Faculdade de Anápolis, começo a trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde, depois eu entro na Secretaria Municipal, organizamos a construção do Sindsaúde. O Sindsaúde vem depois de 88, mas antes disso, um trabalho intenso que foi construído para poder escrever na Constituição 4 artigos que eram os pilares do Sistema Único de Saúde, né? Que nós temos lá do artigo 196 a 200. Então, aquele processo de conferência no país inteiro, fizemos uma conferência nacional de saúde com 5.000 delegados e delegadas, todos os estados fizeram, quase todos os municípios em Goiás, né? Então, um processo muito rico. E nesse bojo, nós também tivemos a participação muito importante da classe trabalhadora, movimento popular, sindical, nós tínhamos o Movimento Popular de Saúde, o MOPS, teve um papel importantíssimo, as igrejas, e eu venho desse período, né? E nós chegamos aqui, tínhamos um sistema de saúde completamente anárquico, né? Excludente, só atendia quem tinha emprego, quem tinha carteira assinada, né? O governo federal tinha uma rede grande de saúde, os governos estaduais, o município era incipiente, quase que só vacinas, né? Vacinas simples. Então, é desse período que eu venho. E fazendo na construção desse sistema de saúde também a defesa dos trabalhadores, a construção do Sindsaúde, nas disputas, né? Todas as disputas com esses governos que tiveram aí, governos que veja bem, para você observar, Michele, nós temos uma luta intensa no Hospital Materno Infantil para poder instituir as primeiras UTIs pediátricas neonatais públicas, porque as crianças vinham do interior, né, muito, né, do interior de Goiás, do Mato Grosso, chegava na sexta-feira, não tinha vaga, elas esperavam até segunda-feira que os hospitais particulares, de maneira assim, predatória, de maneira a forçar para aumentar o ganho deles, não atendiam as crianças e muitas morriam. Então nós fizemos lutas. Em variadas frentes, né? Que às vezes a gente acha que é o direito adquirido, né, Mauro? Tem muita gente assim que acha, não, isso aí já sempre existiu. Não! Sempre teve, não. Para ter 10 UTI pediátrica e neonatal, foi uma luta de 1 ano. Olha só, não. E para isso que a gente precisa. Perdão, deu um delay aqui. E agora o seguinte: o que tem lá hoje, lá no Hospital Materno Infantil? A OS, uma empresa, né, sanguessuga, que está lá, está no materno, está no HDT, está no HGG, está em 10, 12, quase todas as unidades estaduais, que o Íris quer colocar no PSF, né, quer colocar no PSF, abriu o processo para isso. Essa empresa que está lá, né, lucrando, ela fechou as UTIs. Entende? Fechou as UTIs. Então, essa disputa de sociedade, todo o tempo ela é nos colocada, né? Eu quero aqui assim também destacar
que nesse período todo, né, nós tivemos avanços, óbvio que tivemos. E é claro que retrocessos vieram, chegamos aonde chegamos, né? Nós temos aí a disputa pelos veículos e pela própria comunicação, como você disse, né? Apesar de, veja bem, a nossa disputa para conquistar o canal de TV para o UFG, nunca na história do país uma concessão foi questionada. Nós questionamos a concessão, fizemos paralisações, né? Ameaçamos e colocamos o pé na porta da igreja, né? Paramos, né? Isso, e é importante aqui destacar a senadora Fátima Cleide, que ela lá de Rondônia, né? Ela ajudou muito. O ex-vereador Cândido Lustosa, né? O professor Luiz Signates, que era presidente da fundação, vários estudantes como você e outros, né? A Assembleia Legislativa. Então, nós temos debates, e aí está aí uma televisão importante, né? Que eu acho que o desafio para nós agora é pegar esse amadurecimento de quem já está mais da idade como eu, né? E a energia e a força da juventude como você e de outros, e nós conseguimos aqui darmos um salto de qualidade, né? Nessa disputa, mostrar que o futuro que nós temos, que podemos construir, esse futuro de paz, esse futuro que a natureza é preservada, que tenha água, porque não vai ter água. Esses caras estão querendo matar a gente de sede, né? Não vai ter água. Nós temos que criar uma coalizão e um processo que a gente recupere o Meia Ponte, que a gente volte, né, a fazer como meu pai. Quer dizer, meu pai tomou banho aqui no Meia Ponte. A gente pode tomar banho no Meia Ponte lá perto de Tumbiara, talvez, mas a gente podia tomar banho aqui. Então, nós temos que ter esse processo de sonho, né, de organização, que eu acho que é o caminho que a gente precisa. E você faz um papel importantíssimo, né, trazendo esse debate. Eu já vi que o Daniel Mendes já bateu na porta, falou, gente, está chegando a minha hora. Né, Daniel? Marcou a hora, tem que cumprir. Eu acho que tem mesmo, né? Mas eu fico assim, muito feliz. Mandar um abraço para o Alteni, grande companheirão da UP, né? Pessoal importante. E que nós estamos nessa luta agora que envolve aqui as eleições, né? E espero mesmo, né? Contribuir nesse processo, construir aí uma vitória que o PT possa ter representação, voltar a ter, porque hoje não tem, né? Voltar a ter uma representação na Câmara de Vereadores de Goiânia, e juntamente com uma bancada de pessoas que pensam como nós, que pensam no bem viver, né? Que pensa numa sociedade superior a essa do ódio, da violência, da proibição. Porque aquele modelo de família, né? Falado, que é um modelo clássico, que é também, geralmente, são aqueles que mais multiplicam a violência contra as pessoas, os abusos, né? Que praticam, que não têm coragem de assumir o que são, né? Então, esse modelo de família já faliu, já acabou, né? E é importante a gente falar, olha, para vocês verem aí o que é João de Deus, o que é Padre Robson, o que é Flor de Lis, o que é esses mercadores da fé para os prazeres pessoais fazem, né? E nós temos que denunciar isso e construir uma sociedade de liberdade, né? Uma sociedade que a própria espiritualidade não seja manipulada pelo interesse desse povo. Então, vamos firmes, viu? Eu quero te agradecer, eu acho que está chegando o nosso horário, né? Quero te agradecer muito. Pedir o seu voto, falou, Michele, 13.680, e não tem conversa. Isso a gente tem que acertar, porque a vida é dura e a classe trabalhadora precisa de ter uma representação. E você sabe disso, e, portanto, a sua cota é 50 votos. Tá bom? Mauro, que assim seja, que o poder popular esteja na Câmara. Vou pegar a fala aqui do Altemir, que está com a gente aqui quinta-feira. Obrigada por estar aqui conosco. A gente precisa ocupar a Câmara. A centro-esquerda, eu desejo no mínimo 3 de cada partido da centro-esquerda na Câmara Municipal para tentar equilibrar as forças trevosas que estão hoje lá na nossa Câmara Municipal, infelizmente. Tem audiência pública, Mauro, que eu me recordo que eu estou lá presente, que eu fechava os olhos, eu não sabia se eu estava na Idade Média,
se eu estava dentro de um templo, essa semana, misturando, sabe, uma coisa tão sagrada que é a espiritualidade com a política. Isso é muito sério que tem essa acontecido. semana aprovou o título para o Bolsonaro. Você vê como é que as coisas estão, né? Mas eu fico com o Altenir, hashtag fora Bolsonaro, porque assim, ele representa hoje todo esse retrocesso em todas as áreas, ambiental, direitos humanos, mulheres. Ele é a síntese desse retrocesso que a gente está vendo hoje. E eu acho que o mundo está acompanhando as eleições, inclusive nos Estados Unidos, compreendendo que foi só o último sopro do fascismo no mundo, porque a gente vai retomar a plena democracia no mundo. Assim, mas que graças a que assim seja, Mauro. Então, muito obrigada. O Daniel deve estar chegando mesmo. Olha lá, ó. Tá voltando a atividade de campanha ali. Daniel, Mauro saindo, você já pode entrar. Mauro, gratidão, paz e luz essa campanha, que é um exercício profundo aí de cidadania. Paz e luz, estamos juntos. Obrigada Beleza. demais, viu, Mauro? Muito obrigado, um abração para todo mundo aí. Valeu, um abraço pro Daniel, viu? Valeu demais. Obrigada, Mauro. Mauro saindo. Valeu demais. Todo mundo que acompanhou, que está acompanhando a nossa live. Opa! Agora vai chegar o Daniel Mendes, meu segundo convidado de hoje. É o primeiro gente que eu faço com 2 convidados, para eu conseguir conversar, porque é um bate-papo, uma conversa com todo mundo, com todos os amigos e amigas de luta que eu preciso testemunhar. Eu, infelizmente, porque o tempo é limitado, é um recurso limitado que a gente tem, eu não vou conseguir, talvez, entrevistar todo mundo que eu queria, porque essa campanha foi uma campanha muito, muito legal, com muita representatividade, muitas mulheres, muitos LGBTs, mais negros e negras. Aí as pessoas falam, foi por conta da cota. Então, infelizmente foi por conta da cota, porque não foi um processo natural, mas a gente vai avançar e vamos ocupar mais mulheres, mais negros, mais progressistas, mais pessoas do movimento popular, mais pessoas de luta na Câmara. Daniel, vem pro Insta, deixa eu resgatar ele aqui no WhatsApp. Ele tá aqui no meu WhatsApp web. Deixa eu resgatá-lo aqui. Isso. Solicita para entrar, Daniel. Solicita para entrar no meu Insta. Daniel, se você estiver presente, na hora que você entra, vai aparecer solicitar. Eu não consigo te buscar aqui. Você tá online, Daniel. Talvez sai e entra de novo, que vai aparecer assim, solicitar entrada. Dá uma saída, volta, que eu já te chamo. Mais um companheiraço do movimento social em Goiânia. Eu estou muito feliz de estar construindo esses diálogos, essas pontes nessas eleições de 2020. Para mim tem sido um retorno para o universo, inclusive todo o apoio que eu recebi em 2016. É muita gratidão seguir fazendo mais política, a boa política. Daniel, sai e entra. Deixa eu colocar aqui, sai e entra de novo. E solicita. Daniel, tô te esperando. Acho que é melhor você sair e entrar, Daniel. Opa, deu certo. Deu certo? Aí, deu certo. Daniel Mendes, bem-vindo, muito bem-vindo aqui. Grata por ter aceitado o meu convite, estar conversando comigo aqui hoje. Boa noite. Boa noite a todos que estão conosco, nos acompanhando. É uma alegria enorme estar aqui com você também. Eu que agradeço, Daniel. E aí, comentando, como eu disse, eu estou dizendo o início de todo o nosso Gente que Faz, que é gente de ação, progressista e coletiva. São 3 critérios que você é um dos meus mais novos companheiros. A gente se conheceu do Partido também dos Trabalhadores, né? Você vai contar a sua história pra gente aqui, desde quando você está no Partido dos Trabalhadores, no movimento social, no movimento LGBT. Você também tem uma luta fantástica no movimento pelas pessoas com deficiência. Você vai contar pra gente também mais sobre isso. E aí eu retomo aqui, então, o nosso ponto de encontro. O Mauro foi lá em 2002, hoje. Eu tô adorando fazer esse Gente que Faz, porque eu volto lá no passado
E a gente se aproximou muito agora numa construção que eu tenho muito orgulho de ter começado ainda na pré-pandemia, até no final do ano passado, vários LGBTs, mulheres, homens, travestis e transexuais, né? Nós começamos a nos reunir suprapartidariamente, pessoas de vários partidos, dizendo assim, olha, e também não filiados, dizendo assim, a gente precisa de mais representatividade na Câmara Municipal. Então, chegamos a fazer reuniões presenciais no pré-pandemia, depois, chegando a pandemia, a gente continuou se reunindo online, criamos manifestos, fizemos até uma live de lançamento dessa frente, a gente está com essa construção, todo mundo pode acessar, que é o instagram.com/Frente Vida e Diversidade, que é a nossa frente por todas as vidas, por todas as famílias, pela diversidade. E foi nessa construção desse ano todo, esses últimos meses tão intensos, né, que tem funcionado meio como um Big Brother mesmo, um reality, né, porque é uma coisa muito intensa, a gente está todo mundo confinado, eu particularmente sigo em isolamento por conta de ser grupo de risco, também a morar com os meus pais que são grupo de risco, então eu sigo aqui em isolamento. Então as coisas têm sido muito intensas, Daniel. E intensa também foi essa construção da nossa frente pela diversidade. E aí eu me apaixonei pela sua história, que você une a luta LGBT junto com essa luta pelas pessoas com deficiência e outras lutas. E você sempre muito aberto, sempre muito disponível, sempre muito coletivo. Eu preciso testemunhar isso, desde o primeiro momento que a gente começou a construir. Então, sempre do diálogo, aberto, disponível e sempre coletivo. Você sempre referenciando o coletivo que você está, sempre referenciando o partido. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que esse é o método da centro-esquerda, né, do campo progressista. Então, com você a palavra, gente, já está marcado o nosso encontro pós-quarentena, pós-pandemia, para a gente se abraçar muito, se aglomerar muito, quando pudermos, né? Porque agora é para sempre, Daniel. Agora é para sempre, assim. Foi um ganho que a gente tem construído no movimento LGBT muito grande esse ano e que essa frente, que as nossas construções sejam permanentes. Daniel, quem é você? Da onde você vem? Para onde você vai? Conta um pouco da sua história para gente. É uma riqueza muito grande poder estar aqui e falar nesse momento com tantas pessoas sobre a gente, um pouco do eu, Daniel Mendes, né? Nascido em Goiânia e criado aqui na região metropolitana de Goiânia, no entorno Araguaiânia, uma cidade próxima, que hoje tem uma característica de cidade dormitório, porém, sempre muita relação com Goiânia. E minha infância eu vivi toda lá, tudo que a gente precisava lá era a Goiânia que a gente recorria praticamente, porque aqui é o polo, onde a gente encontra tudo. Principalmente no quesito meu, que é a deficiência auditiva, né? Quando eu era pequeno, a gente procurou muitas instituições para poder descobrir, naquela época, em 1995, não é que eu estou velho, não, mas 1995 era muito mais difícil ainda para as pessoas com deficiência, para encontrar gente para fazer audiometria, para entender o que a gente estava passando, porque muito rude, o povo rústico às vezes não entendia, achava que era manha de criança, porque não queria escutar, até que a gente conseguiu, com muito esforço, porque minhas tias eram servidoras públicas, então recorreram ao governo, pedindo ajuda para a gente conseguir ganhar um aparelho auditivo, que hoje é muito caro, mas antigamente era uma coisa que você não conseguia ver uma pessoa usando. Então, com 6 anos de idade, eu comecei a usar o meu aparelho auditivo. E foi muito bom, porque daí eu consegui desenvolver mais a fala, né? Fiz fonoaudióloga, fui para a escola, desenvolvi mais, porque naquele tempo, nem a questão da Libras não tinha esse enfoque todo que tem hoje na sociedade. Então, eu tive que aprender a ouvir, a falar ouvindo forçado, mas fui aprendendo até ganhar o aparelho, né? Então, essa luta começou desde cedo, batalhando, eu posso dizer, por dignidade. Eu uso muito essa palavra na minha campanha, porque eu vejo que a luta pela dignidade ela está em todos os campos. Na educação, da pessoa com deficiência, do LGBT, e demais setores, juventude, né? Dignidade e oportunidade, tanto que falta para a gente, às vezes, oportunidade para a juventude. E assim foi.
Na minha juventude, eu decidi seguir para a vida religiosa, né? Eu tive um chamado, uma intenção forte de seguir para a vida religiosa e foi aonde também abstraí muita coisa boa e positiva para mim. Porque além de aprender muita coisa com a minha família, na vida religiosa a gente foi aperfeiçoando mais ainda os traços dessa questão do coletivo que eu fui aprendendo, que foi 7 anos de vida religiosa, vivendo em convivência no seminário, com vários colegas de seminário, inclusive muitos estão me apoiando, muitos formadores estão vendo o meu trabalho, inclusive assistindo nesse momento a live que eu vi o irmão Marcos Vinícius passando por aí. E isso mostra que a nossa batalha foi bem galgada e tudo que eu aprendi na minha vida, eu estou hoje colhendo frutos já e tentando plantar mais para mais pessoas. Essa ideia de coletivo veio justamente da formação que foi recebida, pela experiência de vida com o coletivo religioso, porque às vezes a vida religiosa sofre suas críticas, mas a vida interna religiosa, ela é muito bonita, ela é interessante e fascinante quando o religioso quer viver ela com verdade, com fraternidade pura. Entendeu? É isso que a gente tem que semear para a sociedade. Passei pelo seminário, terminei essa experiência maravilhosa de 7 anos e quis dar um tempo para seguir a minha vida e comecei a trabalhar normalmente em empresas em Goiânia e sempre mais focado na área da educação. Né? Eu já trabalhei como porteiro em 2 instituições de ensino grandes em Goiânia e dessa forma, sempre com os colegas, acompanhando, companheiro, ajudando sempre no que podia e as demandas vão surgindo, né? Porque antes eu não usava muito o transporte coletivo, depois que eu saí da vida religiosa, eu fui encarando a sociedade, vendo vários problemas que foram chegando, porque o cotidiano da vida era outro, então. E a gente foi vendo as dificuldades das pessoas, foi vendo a questão, eu pensei, gente, eu sinto falta de estar com as pessoas, de ajudar as pessoas, porque antes, no trabalho pastoral, né, eu fazia ação social, fazia cesta básica, fazia de tudo um pouco. Mas depois que eu saí da vida religiosa, isso me fez falta. Fez falta e eu falei, eu não quero voltar para a vida religiosa, mas eu quero achar uma forma de voltar a contribuir com as pessoas. Então eu optei por seguir um pouco para o lado do viés político e militante, né? Na militância, pelas pessoas com deficiência e pelos LGBTs. A militância pela pessoa com deficiência, ela é uma militância um pouco desunida no serviço, assim, cada tipo de deficientes, pessoas com deficiências físicas, eles têm um grupo específico de militância, né? O da pessoa surda é um, o do pessoal que é da Libras é outro, do pessoal cadeirante é outro. Então, é bem múltiplo essa militância. Mas a gente tenta, aos poucos, ir fazendo o contraponto e ajudando, principalmente nas instruções, que tem muita gente que tem, por exemplo, direito do BPC. E aí não sabe como conseguir. Daniel, como que faz? Como que eu pego um documento? Como que a gente... E aí foi uma forma que eu achei de ir ajudando essas pessoas com deficiência, encaminhando, ligando no INSS, fazendo uma coisa aqui, outra lá. Foi aonde a minha prática dentro desse contexto da pessoa com deficiência entrou. Na busca pelos direitos das pessoas com deficiência. E também os LGBTs. Os LGBTs, a militância de rua é sempre contínua, era sempre a minha militância LGBT, antes de assumir a postura de secretário LGBT, era uma militância mais junto do meio do povão, entendeu? Sem ter que pegar no microfone, mas ir para as manifestações, ir para as mobilizações, ir para as paradas, participar de alguns eventos que tem na Câmara, na Assembleia. Mas aí depois que me convidaram para a Secretaria LGBT, a gente tem que assumir uma postura diferente, de frente e de enfrentamento real. Porque muitas das vezes a gente está num campo progressista, mas é uma coisa que você estava falando com o Mauro, como a gente tem poucos representantes,
a gente tem que, por exemplo, desafiar, entrar em outros gabinetes de pessoas de direita, pedir ajuda para aprovar algum projeto, alguma proposta, coisas que são dificílimas de conseguirmos. Dentro do gabinete eles nos tratam bem, mas quando vai para a galeria, ninguém quer saber do que falou para você, né? Ignora a pauta LGBT sem dó e nem escrúpulos. E aí foi vindo essa construção. Eu também, depois do seminário, cheguei a ser candidato a vereador em Araguaiânia, né, numa luta na militância por dignidade daquela cidade pequena, que precisava de um parlamentar jovem. Eu ofereci meu nome, fizemos uma campanha no campo progressista com o Partido dos Trabalhadores, e de lá fui presidente do Partido dos Trabalhadores, mas aí eu virei concurseiro e passei em 3 concursos. Aí foi aquela loucura, né? Pensa, o que o Daniel agora vai fazer? Por fim, eu abri mão de alguns concursos e vim para Goiânia. Escolhi Goiânia para viver e morar, mesmo ganhando menos. Tem gente que fala, nossa, mas você vai fazer isso? Pô, porque eu quero estar num lugar que eu esteja feliz, não no lugar que eu esteja sozinho e ganhando bem. Não adianta nada não ter amor das pessoas em volta de você e estar cheio de dinheiro. Então foi uma escolha de vida, de opção de vida, viver em Goiânia. E depois que eu entrei para a educação, eu novamente vou me deparando com vários e vários problemas da pauta da educação, que é os auxiliares de atividades educativas, que é uma categoria nova, praticamente muito nova, na educação municipal e que precisa de muita atenção, porque ela está dentro do bolo dos administrativos. Os administrativos toda a vida foram já tratados com menosprezados, para dizer a expressão, porque a luta dos professores, ela sempre tira algo a mais do que o administrativo e o contrapeso, às vezes, é muito grande. Porque, por exemplo, para citar para as pessoas que estão nos assistindo, o que o Daniel está dizendo? Porque existe hoje uma condenação enorme dos servidores públicos no Brasil, mas os servidores públicos administrativos, eles não ganham nem mais do que o salário mínimo. Para ter reajuste de salário mínimo, às vezes esperam 3 anos. Que reajuste é esse, Daniel? Um reajuste que nem inflacionário é. É um reajuste feito numa conta da prefeitura lá, que eles resolvem dar 2% e pronto. Né? E é uma vergonha. Quando dão passado de hora, e os administrativos sempre tratados assim, ó, no chicote, porque é quem fica com a limpeza, é quem fica com a parte difícil do serviço, é quem abre e fecha a escola, quem chega primeiro e vai embora por último. E tantas e tantas outras coisas que, se for elencar, a gente fica muito tempo falando. E a pauta da educação me consumiu bastante, o que me levou novamente a optar por estar hoje representando a categoria da educação como candidato a vereador por Goiânia. Daniel, muita gratidão por estar te ouvindo. Sua história tem pontos aqui que eu desconheci, inclusive essa questão da sua você entrou mais em detalhes. Eu sabia, mas eu não sabia tantos detalhes da sua incursão na vida religiosa, na espiritualidade. Eu achei fantástico, assim, eu queria agradecer demais, demais. E eu preciso pontuar algumas questões que também me diz respeito. A gente tem mais um ponto de similaridade, a gente já dialogou sobre isso, que é o quê? Mas primeiro, parabéns pela sua pauta de dignidade, dos LGBTs, das pessoas com deficiência. E o principal, como você faz isso de uma forma coletiva. Eu vou ressaltar isso muito, porque você... É interessante que você agora até comentou como que foi essa transição de você que estava militante de base, vindo para assumir a secretaria LGBT do PT, do Partido dos Trabalhadores, né? E você assume essa liderança e exerce ela muito bem. Você realmente faz a boa política, faz a política do diálogo, das pontes. Eu estou agradecendo demais, assim, esse ano que eu ganhei tantos amigos e amigos de luta e companheiros. E você fala, além da luta das pessoas com deficiências, do movimento LGBT, que vai para além da parada, e que o movimento das pessoas com deficiência vai além da acessibilidade, você toca num ponto que eu até vou relacionar com o que o Mauro comentou. Ele comentou da construção do Sistema Único de Saúde, que é um sistema. O SUS, a saúde pública, é um sistema, não é nada simples, é um sistema. E assistência social, que é um ponto que você também trabalha,
tem muito a ver com ponto de intersecção na luta pelas pessoas com deficiência, é também o sistema e precisa ser defendido. Assim como a nossa saúde, a nossa educação, perdão. E você toca num ponto que eu vou te dar uma palavra como eu me sinto. Eu sou advogada e também servidora técnica da universidade. Eu vejo que dentro da comunidade, que é uma tríade, é um tripé, assim como a universidade é ensino, pesquisa e extensão, tem esse tripé, existe o tripé da comunidade acadêmica, que é formada por estudantes, professores e técnicos administrativos. Mas muitas vezes a gente vê assim, professor e o estudante, professor e o estudante. Então a categoria de técnicos administrativos são invisíveis. Eles são invisibilizados em algumas discussões. E lembra aquele tripé que eu comentei da Universidade de Ensino, Pesquisa e Extensão? Cada vez mais ele tem virado ou um triângulo com um ponto central ou um quadripé mesmo, um quadrado, né, uma figura de 4 pilares aí, que é o ensino, pesquisa e extensão e a gestão. E aí entra o protagonismo do servidor técnico, principalmente no momento de digitalização dos serviços públicos. Então, as nossas lutas, as necessidades, as questões específicas da categoria precisam muito ser trabalhadas. E a gente comentou sobre isso, que existe um movimento hoje, já passou por aqui, inclusive, o Thiago Martins e o Hugo Leonardo, que são do MEL, o movimento Educação no Legislativo, que eu perguntei para eles, falei, cadê os técnicos? Aí o próprio Thiago falou, Michele, então tá convidada. E aí o Daniel também, a gente comentou esses dias, não foi, Daniel? Você também estava na reunião desses dias, uma das reuniões que nós fizemos. Vamos ocupar esses espaços também de luta como o MEL. Eu já falei pro Thiago, passando as eleições, vamos ampliar esse debate da educação também para os técnicos administrativos, porque você falou uma coisa importantíssima, Daniel, que eu vou linkar agora com a reforma administrativa. As pessoas acham, no Brasil, que o serviço público ele é homogêneo, que todo mundo é marajá, que todo mundo tem férias de 45 dias, como são os magistrados, que até mais, ou como os políticos, que têm até 60 dias de férias, se você juntar recesso, etc, etc. E não é verdade. Isso é uma nata que, inclusive, não está sendo atacada pela reforma administrativa. Então, aonde tem o privilégio? Aonde tem o penduricalho? Aonde tem os salários acima do teto constitucional, não está sendo atacado, eles não estão dentro da reforma administrativa. E nós, principalmente os técnicos administrativos da educação, e vou te dizer que é do município, do estado e também da União, eles estão na base da pirâmide do funcionalismo público, recebendo as pessoas se chocam com isso, mas é verdade, 1, 2, 3, 4, nem 5 salários, não, nem 5, assim, a média é essa que eu estou te dizendo dos técnicos. Então, a gente precisa desmistificar, inclusive, a reforma administrativa, que fala de mamata. 2 salários mínimos é mamata? 3 salários mínimos é mamata? E isso, a reforma administrativa atinge em cheio justamente a base da pirâmide, do ataca lá em cima, onde realmente existem alguns privilégios que precisam ser repensados, alguns penduricalhos, recebimento acima do teto. Obrigada por trazer essa pauta. E aí eu devolvo a palavra para você comentar mais ainda da campanha e como você tem relacionado toda essa sua história que passa vindo do interior, por dignidade, pessoas com deficiência, a importância do ensino de Libras. Você falou tantas coisas importantes, Daniel, eu apaixonei aqui. Muito obrigada, viu, por essa troca. Gratidão mesmo, eu tenho aprendido demais com gente que faz. Com pessoas como você, que são de ação coletiva e progressista. Eu vou reiterar isso várias vezes. E devolvo a palavra para você. Agora eu vou agradecer a todo mundo que passou por aqui. A live hoje foi um sucesso, foi um recorde, bateu mais de 100 pessoas. Eu estou muito grata mesmo por todo mundo que esteve aqui, participou. Eu sou meio radialista, gosto de falar nomes, mas aí ficou um pouco complicado falar hoje. Mas para quem está nos assistindo, vai nos assistir depois da live, que vai ficar disponível aqui no meu Instagram, muita gratidão por todo mundo que passou aqui, que assistiu, que deixou recado, e que também participou com a gente, porque a política é essa, é construção da interação coletiva. E aí, Daniel, como que está a sua campanha e como que você relacionou isso com toda a sua trajetória de luta e tão jovem? Você tem 30 anos, não é? 30? Isso. 30 anos. Tão jovem e com essa história tão bonita.
Conta pra gente mais da campanha. Michele, eu vou voltar um pouquinho no que você falou sobre o mel, né? Eu entrei em contato com eles para poder... Eu sou muito franco, hein? Vai acostumando com isso. Ah, Eu entrei em contato com eles. Não, mas é um movimento dos professores. Eu falei, mas gente, mas os administrativos da educação, não é esse o cargo, já fala, especifica, na hora de fazer o trabalho, é todo mundo junto. E agora o MEL, eu acho que precisa, sim, se adequar e entender que os administrativos fazem uma grande diferença na educação. Se não for administrativo, vou falar na rede municipal, que é a minha área de atuação. Se não for administrativo, a criança não tem merenda. Se não for administrativo, a escola não está aberta. Se não for administrativo, nem a matrícula não está feita. Se não for administrativo, a sua criança não é cuidada, não dá o banho, não aprende, porque o auxiliar de atividades educativas ajuda no educar e cuidar. Então, exatamente. é muita coisa que está envolvida que a gente precisa de entender que o administrativo também é corpo dessa estrutura toda. Sim. E que precisa ser valorizado. Porque muita gente, é igual o Hugo falou, está adoecendo. Não é só o professor que está adoecendo, não. O administrativo também está adoecendo psicologicamente, desgastado, porque você faz um serviço e não vê reconhecimento. Porque ninguém vai lá e te dá parabéns. Isso é raro acontecer. Aí, pelo menos, você espera isso no salário, o reconhecimento, né? Que tem que ser o mínimo. Excelente pontuação, Daniel. Isso aí, ó, acaba que as eleições são muito corridas, mas passando as eleições a gente já tem marcada uma reunião com o Thiago para a gente ocupar, para a gente construir juntos e ampliar. Somar é sempre positivo, é sempre positivo. E a campanha, conta, mas o compromisso está firmado. E é importante ser franco, inclusive. O compromisso está firmado, né? Com a gente, porque eu também sou técnica administrativa. Sou professora na rede privada, sou também técnica administrativa. Eu queria falar sobre a campanha. É o seguinte, está muito boa, graças a Deus. A animação, recebendo muito apoio, principalmente dessas pessoas aí, os auxiliares de atividades educativas, os administrativos, porque já estão cansados. E um detalhe que eu falo muito para eles agora nessa campanha, gente. A reforma que está acontecendo lá, no Senado Nacional, ela corre risco de chegar aqui em Goiânia. Se pegar com uma Câmara que nós temos do jeito que está hoje, meu bem, pode esquecer. A vida do servidor administrativo vai virar um inferno. Primeiro passo, vamos eleger alguém de esquerda para defender os servidores administrativos. Os que ganham pouco. Não estamos falando de quem ganha muito, não, porque Goiânia não tem alto salário. Tem de alguns desembargadores que, inclusive, tiveram boas, como se diz, boas notícias esse ano, que a Câmara quis dar, mas não quis dar o subsídio para os administrativos da educação. Mas... Deu no Estado, né? Sim. No município, desembargadores, não, procuradores do município receberam aumentos gordos. E os administrativos da educação não podiam, não tem dinheiro. Aí é a hora, né, que a gente vê que precisa de vereadores lá para influenciar nessa decisão. Porque o projeto vem do Executivo. Isso a gente sabe. Né? Nós não estamos disputando falando que vamos fazer milagre, não. Nós estamos falando que temos que ter força para fazer a mudança acontecer. Aí junta os sindicatos, junta a categoria, junta os vereadores, a prefeitura tem que tomar uma posição. É dessa forma que a gente ganha ocupando espaços, né? Ocupando espaços com seriedade, com clareza de que não é porque ele ganhou uma eleição que está tudo resolvido. Tem muita coisa para ser feita, e tudo no coletivo, de forma coletiva. É sempre pauta essa questão. E a campanha, eu construo ela nessa base coletiva, conversando com cada um, né? Eu abri meu WhatsApp, que virou uma loucura, mas... É coisa boa da campanha. Gente, conversando o tempo inteiro, eu acho isso uma delícia da campanha, né? Eu procuro fazer justamente isso que você falou, conversar com as pessoas. A gente, com essa pandemia, eu evitei muito visitar no comecinho, mas estava muito focado em redes sociais. Agora eu estou saindo, visitando, passando de casa em casa, muita gente querendo conversar. A gente
tenta manter a distância, escutar as pessoas, ver o que a gente pode encontrar de resposta para cada situação, para cada pauta, porque a gente está por essas pautas, mas tem tantas bandeiras diferentes, por exemplo, que é a votação do plano diretor de Goiânia, gente, mexe com Goiânia inteira, e a gente pensa que os moradores de Goiânia não estão prestando atenção, estão vendo tudo, e falando, e cobrando, às vezes não sabe falar o que é o plano diretor, não sabe especificar o que é. Ô, Daniel, mas deixa acontecer aquilo. Não, nosso bairro é um setor tão tranquilo, tem características assim, assim. Por favor, se você for eleito a vereador, não deixa desmanchar essa cultura que tem o nosso bairro, tanto de árvores, tanto de... Isso lá na região sul de Goiânia, aqui, que é uma região que foi planejada e agora estão querendo tacar um monte de prédios ali naquela região. Já está saturado. Caracterizar toda a região. Sem contar trânsito, a questão da arborização. O plano diretor é um assunto, como você disse, muitas vezes as pessoas não sabem tecnicamente, detalhes, mas é um debate que precisa ser popularizado para toda a população. Toda a população precisa opinar, encampar o debate do plano diretor da nossa cidade, da urbanização, da mobilidade, do transporte. Você falou, tem pontos em Goiânia que o trânsito já está estrangulado. Tá. Você anda 100 metros durante 20 minutos, assim, é uma questão muito séria, assim, começando a engarrafar uma cidade que foi, como você disse, né, principalmente no setor sul, foi numa parte quando a criação de Goiânia ela foi planejada. Se ela entrou em um certo colapso como está agora, eu acho que ainda dá tempo, a nossa geração tem uma responsabilidade que ainda dá tempo de a gente rever tudo isso e não deixar chegar num ponto que é irreversível. É o que eu vejo para Goiânia hoje, em 2020. A gente está num ponto que ele já está de estrangulamento, mas que é reversível. Se a gente deixar isso para as próximas gerações não vão conseguir retornar e reverter o que pode ser feito em questão de transporte público, de tudo, de todos os pontos assim da cidade, inclusive de arborização, de meio ambiente. A gente está num ponto, vou pegar a fala do Mauro também. O pai dele, meu pai, tomavam banhos aqui, nos córregos em Goiânia. Tem um trampolim ali, eu acho que as pessoas, os mais novos nem sabem que aquele trampolim ali do Lago das Rosas era utilizado porque as pessoas tomavam banho no Lago das Rosas e pulavam ali do trampolim e tal. Minha família, inclusive da região norte, tem muitas memórias nesse sentido. É possível, existem várias experiências mundo afora de que é possível a gente retomar a cidade para as pessoas. A cidade servir às pessoas, sabe? E proteger o nosso meio ambiente, as nossas áreas verdes, reflorestar, projetos de agroecologia, de hortas urbanas, tem tanta coisa boa para fazer e a gente precisa de pessoas de luta na Câmara Municipal como você, Daniel, para transformar isso em realidade. Já quase caminhando para o finalmente, o tempo passa muito rápido, já quase chegando no final. Eu vi um comentário aqui do Henrique Teller, que falou assim, meu sonho é pular lá. Quem o sabe, meu também, né? Henrique, exatamente. Eu acho que é possível. Eu acho que a gente tem que trazer dos nossos sonhos, a palavra é essa, Henrique, fazer dos nossos sonhos a utopia, o horizonte, que é aquela linha que a gente tem como meta, como objetivo, como ideal de bem viver. Acho que é essa palavra, como ideal de bem viver. Também quero pular lá, também quero sentar em mais parques, em mais área verde, respirar mais ar puro em Goiânia, porque a gente tem passado por uma ameaça, mais do que ameaça, que já se concretizou, né? A destruição completa, né, assim, de áreas verdes no Brasil, da nossa Amazônia, do Pantanal, de áreas verdes nas cidades. Então, o papel do vereador, num momento histórico como esse, é vital para a cidade e para as pessoas, Daniel. É verdade. E já caminhando para as considerações. Pode falar. Você estava falando de sonho, né? O Paulo Coelho tem uma fala: o mundo está na mão daqueles que têm coragem de sonhar e correr o risco de viver os seus sonhos. Você fala aí da questão das árvores. A gente sonha com uma cidade melhor, quer uma cidade mais arborizada. Vamos plantar mais árvores, vamos fazer algo.
surgiu um projeto junto com o pessoal da educação, que esse ano a gente não teve como plantar as árvores dentro das escolas, próximo das escolas. A gente que era servidor saiu plantando árvores nas portas das escolas, dentro das escolas, dos CMEs, fazendo algo para poder deixar esse sonho concretizar, porque daqui 10 anos, tomara que essas flores vão estar lindas, as árvores de pêssego que a gente plantou por aí pela cidade, porque a gente plantou sonho. É isso aí, tudo que a gente vai fazer é plantar, esperar, regar, né? Não perder a esperança, porque Goiânia está precisando justamente disso, de resgatar a esperança. Quando a gente vivia em governos passados do PT, Goiânia tinha esperança, perspectiva de vida melhor. O pessoal do pedalava em Goiânia com mais segurança. Né? As árvores, Goiânia tinha uma cidade arborizada, as praças que o Pedro Wilson fazia, coisa mais bonita do mundo, que deixou essa cidade mais bela do que ela já é no nosso coração. Ela ficou bela, florida. E é isso que a gente tem que fazer. Sonhar com os pés no chão, caminhar para construir o nosso sonho. E nós estamos caminhando para o final, né? Seria fazer mais uma pergunta? É isso mesmo. Assim, o espaço é seu, suas considerações finais, fazer o chamamento para as pessoas. Eu te referenciei porque algumas pessoas me perguntaram, por exemplo, se eu conhecia pessoas da luta pelas pessoas com deficiência. E eu disse sim, tem sim. Essa eleição a gente tem candidaturas com várias bandeiras e o meu Daniel, e o Daniel vai estar no Gente que Faz. Que também é LGBT. Então, consolida pra gente aqui as suas bandeiras, sua apresentação, que foi sua história, que foi tão linda, Daniel, te conhecer um pouco mais hoje, gratidão mesmo. Gratidão, muita gratidão pela troca. E é isso, com você a palavra para você deixar suas últimas considerações aqui para quem nos assistiu e para quem vai nos assistir também aqui que vai ficar a live disponível no Instagram. Também acho um momento muito bom, maravilhoso conversar. Acho que esse bate-papo é até mais tranquilo do que aquela live anterior, porque a gente pode falar com mais leveza, principalmente porque tinha um cronômetro. Explicando para o pessoal, o Daniel esteve com a gente no Segundamente, nessa segunda agora, né? A gente fez lá no facebook.com/mulheres da comunicação. Toda segunda-feira a gente entrevista as candidaturas de mulheres e a gente fez um dia para LGBTs, porque particularmente eu não consigo fazer o debate indissociado de gênero e sexualidade. Foi essa minha construção a partir da teoria queer, do coach de retalhos, dos grupos do qual eu fiz parte e construí a minha militância feminista e LGBT. Então, um dia foi LGBT e aí tinha o cronômetro, que era 1 hora, 4 pessoas, olha só, 1 hora, 4 pessoas, aí tinha que ter o cronômetro e aí a gente fica um pouco tenso, né? Quando vê aqueles minutos ali na tela, a gente fica um pouco tenso. Então, justamente, Daniel, é por isso que eu fiz o Gente que Faz, de amigo para amigo, literalmente, tá aqui no meu Instagram, de uma forma bem tranquila. Não tem cronômetro, apesar de que o tempo urge, ele fica... Sinal da Michelle. Aí pode voltar, Michelle. Aí. Então, aí a ideia do Gente que Faz é justamente essa, de amigos para amigos, porque vários amigos e amigas me procuraram perguntando, né? Porque eu fui candidata na outra eleição, eu falei, eu preciso retornar o apoio que eu ganhei para o universo e para as pessoas, e preciso apresentar e testemunhar, é esse termo que eu tenho utilizado, testemunhar companheiras e companheiras de luta aqui no movimento. Então, vai estar sendo através do Gente que Faz. Suas considerações finais, Daniel, mais uma vez agradecendo aqui você no Gente que Faz, gente de ação coletiva e progressista. É isso aí, gente. Minhas considerações finais, eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse momento conversando com vocês no Gente que Faz e dizer, nós que estamos lutando por uma cidade com mais dignidade, com mais humanidade, precisamos entender o momento. Olha, os Estados Unidos já está dando resposta. Quantas candidaturas LGBTs estão entrando para fazer história pela primeira vez? E agora é o momento de nós entrarmos para fazer história e resgatar a dignidade. Goiânia já teve uma pessoa com deficiência ou mais representando na Câmara Municipal as pessoas com deficiência. Hoje companheira nós estamos com uma pauta... Pode falar. Companheira Cidinha, só relembrando o nome da grande companheira Cidinha. Exatamente, a companheira Cidinha. E hoje nós não temos esses representantes, a gente vê o serviço para as pessoas com deficiência sendo desrespeitado, porque existe uma lei para amparar nós.
a educação não é tão inclusiva quanto parece, porque existem congressos lindos, maravilhosos, que inclusive são amigos meus da SME que preparam, mas a prática precisa melhorar muito, evoluir muito. E a gente tem que estar ali na Câmara para cobrar do Executivo para que concretize esses atos no poder, na cidade de Goiânia, que Goiânia merece. E eu também não queria deixar de falar que a minha preocupação é muito grande com o transporte coletivo e esse transporte que, além de não ser de qualidade, não é inclusivo, né? A gente paga um preço muito alto por uma passagem que não vale aquilo que nós temos de prestação de serviço, e precisamos de analisar bem, gente. Goiânia, esse é o momento. Muitos que já acompanham esse programa já sabem, mas aqueles que vão assistir por algum momento, passando aí pelo Instagram, prestem atenção. Esta é uma hora importantíssima de a gente avaliar e ver quem a gente vai colocar lá, quem conhece a nossa cidade, quem vive a nossa realidade, não sai daqui de paraquedas como apenas faz da vida dele somente política. Porque os outros que estão aí despontando como candidatos a prefeito, eles só vivem de política. Eles só fazem por fazer e querer mais poder. Já estão no poder, já estão há muitos anos, e agora é hora de a gente repensar e dar chance, por exemplo, para a Adriana Corse ter oportunidade de realizar uma gestão mais humanizada, uma mulher na prefeitura, com uma visão da postura dela como delegada e como mulher que precisa. Nós temos a capital que, na cidade de Goiânia, existe muito índice de violência contra as mulheres. Com certeza, uma prefeita mulher vai lutar contra isso, vai fazer políticas públicas para que as pessoas se conscientizem de que isso não é correto e brigar para defender mais as mulheres, defender mais os LGBTs, as pessoas com deficiências. A sociedade precisa acordar. E ela já está acordando. Eu estou torcendo que Goiânia vai ter uma grande vitória. Uma vitória do campo progressista, uma vitória para a dignidade da nossa cidade. Daniel, gratidão demais. Eu sigo no seu otimismo e na sua confiança em Goiânia, no Brasil e no mundo. Eu acho que, como eu disse agora há pouco, esse está sendo o último sopro do fascismo na história. Assim eu espero, assim eu luto para que seja, assim eu tenho confiança e otimismo de esperança no sentido de esperançar, daquela esperança com ação, que o Frei Beto, que é uma das pessoas que mais falam sobre isso e que me toca muito. Olha, Daniel, muita gratidão, sigamos juntas e juntos, conectadas e conectadas. Você foi um grande ganho de 2020, parceiraço, movimento LGBT, de técnicos administrativos, avante, vamos juntos, tá? Para frente. Vamos juntos. Sigamos. Um abraço. Valeu demais. Valeu. Gratidão, gente. Então, até amanhã, mais um Gente que Faz, com mais 2 convidados. Primeiro a Rebeca Calgari e depois o Altenir. 2 companheiros da Unidade Popular, um partido mais novo, inclusive, do Brasil, o 80, que é um partido de luta, né? Um partido da base também, partido do campo progressista no Brasil, que eu fico muito feliz em estar irmanando, ladeando aqui no movimento social. Obrigada, Daniel. Obrigada a todo mundo que assistiu e que vai assistir. Michele. Valeu demais. Eu que agradeço. Paz e luz. Valeu. Paz e luz. Obrigado a todos que nos acompanharam. Valeu.